Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 15, como está escrito: E aconteceu que, estando sentado à mesa na casa destes, também estavam sentados à mesa com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bendito seja o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, a sua misericórdia, nos salvou de uma maneira maravilhosa, baseado totalmente em seu imenso e imutável amor, porque Ele nos amou antes mesmo que houvesse mundo, e assim expressa o Espírito Santo em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também lá em Romanos capítulo 5 diz que Deus nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Quando você olha a palavra de Deus, medita nela, você percebe que o que atrai o amor de Deus é o pecado, ou o pecador. Jesus, Deus, Ele moveu o próprio céu. O amor de Deus move o próprio céu na direção do pecador. O que Jesus veio fazer na terra foi buscar exatamente o pecador. O homem que se perdeu, aquele que estava condenado à morte eternamente por causa do pecado de Adão e Eva, vivendo separado agora de Deus, condenados ao inferno. E esse pecador perdido é que atraiu o olhar de Deus Todo-Poderoso, e Deus, movido por o grande e imutável amor, Ele veio aqui na terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Se eu fosse dizer alguma coisa ou dar um tema para a mensagem, eu diria que o que Deus está procurando são os pecadores. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Ele veio para dar a vida dele por nós. Ele veio sofrer pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. E a Bíblia também declara que não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta vida eterna só pode ser adquirida pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ninguém é merecedor da vida eterna.
Ninguém é merecedor de uma comunhão íntima com Deus Todo-Poderoso. Ninguém é merecedor do céu. Ninguém. Todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. É todos nós. O texto que nós estamos vendo, pensando, meditando, é o texto em que Jesus com os seus discípulos estava ali também no meio deles, os fariseus. E os fariseus, vendo Jesus comer com os pecadores, se escandalizaram. Mostra grandemente o preconceito religioso. É por isso que, com muita alegria no coração, eu declaro que eu não sou um religioso. Eu declaro que eu não tenho religião. Religião é o homem agradando a Deus ou tentando agradar a Deus pela sua capacidade, pela sua própria santidade, ao passo que o reino de Deus é pela graça de Deus, é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A outra questão é que o religioso, ele faz distinção dos membros da sua igreja, da sua seita, da sua religião, com outras pessoas, como se na terra houvesse alguém melhor do que o outro. Ou nós somos salvos pela graça de Deus, ou estaremos perdidos para sempre. Deus não faz distinção de pessoa. Eu gosto muito de pensar, conjecturar na morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, porque de um lado da cruz estava um ladrão pecador e do outro lado estava um ladrão pecador. E eu gosto de ver essa imagem de Jesus Cristo morrendo no meio, entre um pecador e outro. Os braços de Jesus Cristo abertos. Por que os braços de Jesus estavam abertos? Eu estou certo que os braços de Jesus estavam abertos porque os braços de Jesus acolhem todos os homens. É o desejo de Deus a salvação de todos os homens. Não somente um grupo de privilegiados, não somente um grupo de judeus ou de religiosos preconceituosos, e nem tampouco de evangélicos, como se a salvação, o seu amor de Deus fosse destinado a grupos de pessoas. A grande realidade é que a pregação de Deus, ela vem ao alcance de todos os homens e vai na direção de todos os homens. Ninguém, eu gosto demais, ninguém fica esquecido. Como eu gosto de Deus, porque ninguém ficou para fora do seu amor. Ninguém foi desprezado, ninguém foi deixado de lado. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam para si, mas para aquele que morreu, ressuscitou. Aleluia, bendito seja Deus. O religioso está completamente equivocado. Hoje, se Jesus Cristo estivesse aqui na terra pregando, você pode estar certo que ele não estaria dentro das nossas igrejas ou nos nossos templos, como nós muitas vezes pensamos, ou na nossa denominação ou religião, ou seja o que for. Jesus Cristo estaria, por certo, naqueles lugares mais terríveis. Jesus estaria talvez na Cracolândia, porque ali existem pecadores atormentados por demônios, escravos do inferno, do diabo, e só Jesus pode ter misericórdia e só Jesus pode salvar. Talvez Jesus estivesse nas esquinas das ruas de nossa cidade, onde aglomera muitos viciados, escravos do crack, da cocaína, escravos do pecado, do crime. Jesus talvez estivesse ali porque Jesus veio em busca de pecador mesmo, porque
que atrai Jesus é o pecador. Não importa de qual raça, não importa de qual denominação, não importa se é ateu, não importa. Ele ama todos os homens. Jesus, por certo, iria visitar o centro espírita, centro de macumba, de umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra. Ele iria lá, porque onde há pecador, Jesus vai. Jesus só veio para isso. Foi para revelar a grandeza do seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, que manifestou em Cristo, trazendo salvação para todo aquele que crê. E o evangelho do reino é extensivo a todos os homens. A oportunidade de salvação não é só para alguns privilegiados. Eu gosto muito da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque na igreja não tem privilegiado. A igreja não tem doutores, não tem mestres. A igreja, nós somos todos um. Jesus Cristo é tudo em todos, bendito seja Deus. Se nesse momento tivéssemos que fazer uma oração, nós dizíamos a Deus: Deus, tem misericórdia de nós. Perdoe a nossa igreja, perdoa a nossa vida, por sermos pessoas que muitas vezes fazemos distinção de pessoas. E muitas vezes deixamos pessoas mais necessitadas. Porque quanto mais o homem é pecador, a Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Eu gosto muito do trabalho realizado ali na Igreja Batista Reviver Manaim, lá do Guarujá. A vida dos pastores, dos missionários, pastora Elizabeth e pastor Benedito. Como eles dedicam a vida deles a pessoas que necessitam. Acolhendo, muitas vezes dentro da sua própria casa, esmolés, pessoas que viviam comendo lixo, muitas vezes pessoas que foram jogadas fora pelos seus pais, mães, amigos, desprezados de todos. Pastor Benedito, pastor Elizabeth acolhe essas pessoas. É exatamente isso aí. Exatamente, o Evangelho é isto. O Evangelho é Cristo deixando a glória para buscar pecadores. Jesus não veio buscar pessoas perfeitas, porque nem existia na terra pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas só existem no céu. E a pessoa perfeita se chama Jesus Cristo de Nazaré. A pessoa perfeita é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Jesus não veio buscar aquilo que não existia aqui na terra. E o que a terra tem é pecadores, sofredores, escravos, porque o diabo escravizou a nossa raça, nos separou do Pai, trouxe fome, trouxe angústia, medo, insatisfação. Essa mesma insatisfação que muitas vezes é usada pelo diabo para escravizar jovens, mulheres, crianças, homens, ricos e pobres, levando-os para o vício do crack, da cocaína. E por que eles vão? Porque não encontraram nada melhor. Somos escravos do diabo. Jesus Cristo veio mudar esse quadro. Ele veio quebrar as correntes. Ele veio quebrar os grilhões. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, bendito seja Deus. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os religiosos estão completamente equivocados. A salvação em Deus para todos os povos, línguas e nações. A salvação em Deus para o comunista. A salvação em Deus para aquele povo rebelde, perverso, que estão matando cristãos em várias partes.
ali no Irã, em tantos lugares. A salvação de Deus para eles também. A salvação para os indígenas, para aquele povo mais desprezado. A salvação em Deus para os ciganos. A salvação em Deus para aqueles que estão nas prisões da nossa cidade, do nosso país. Jesus vem em busca deles. E nós somente fomos alcançados por Deus quando admitimos a nossa situação de pecadores. Foi exatamente aí que a graça de Deus manifestou em nossa vida, nos livrando do pecado e da morte. Enquanto estávamos com o nosso coração endurecido, julgando superior a Deus muitas vezes, querendo ensinar Deus e dando plano de salvação para Deus, nada de bom aconteceu em nossa vida. Quando nós achávamos que podíamos resolver os nossos próprios problemas, quando nós pensávamos que éramos santos, perfeitos, melhor do que tudo, melhor do que todos, nós vivíamos na perdição e no sofrimento. A salvação só chegou no dia que o Espírito Santo, pela graça de Deus, quebrantou o nosso coração e nos levou ao entendimento, à compreensão de que só Jesus, Ele é chamado Salvador. Ele é chamado Jesus, pois Ele salvará o seu povo do seu pecado. E somente aí, então, quando nós admitimos que somos pecadores, porque Jesus veio em nossa direção e veio na direção certa, porque nós éramos pecadores. A graça de Deus nos envolveu e nos livrou do pecado e da morte, nos livrou dos vícios, drogas, livrou do crime, livrou da maldade, de tudo que não presta, nos livrou de Satanás e do inferno. Foi somente aí. Jesus Cristo disse àqueles homens: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso me faz pensar nessa resposta de Jesus. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: eu vim para todos. Eu vim para todos os homens, povos, línguas e nações, porque todos os homens são pecadores. E por isso eu vim para todos. Não há ninguém melhor. Bom, somente um, que é Deus. E eu e você precisamos dele. Bendito seja Deus pelo seu grande amor, que nos livrou da religião, que escraviza o homem, que nos torna pessoas preconceituosas, cegos para os nossos próprios erros, e com os olhos abertos para os erros dos outros, quando não conseguimos julgar a nós mesmos, mas julgamos os outros. Isso é uma religião fraca, perversa. E Deus não veio pregar religião, Ele veio implantar o reino. E o reino de Deus é um reino de justiça. E somente através desse evangelho do reino é que nós podemos ter a natureza sem pecado, natureza santa de Deus, a natureza de Cristo, não mais a natureza de Adão caído, pecadores, terríveis, escravos, mas um povo livre. Quem pertence ao reino de Deus é um povo livre, porque o Rei nos libertou, o Rei nos justificou, o Rei, que é Jesus Cristo, nos salvou. Gosto de pregar o Evangelho, porque eu tenho a oportunidade de dizer a todos os meus ouvintes: há esperança para você. Você é pecador,
você é sofredor, você é escravo de vícios. Olha, a esperança em Deus para você. Porque Deus sabe onde você está. E Ele veio em sua direção. E a graça dele há de chegar em sua casa, em sua vida, em sua cidade, no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe.